Bom, vamos lá. A gente vai ver um pouco sobre as propriedades das substâncias dentro de uma perspectiva das transformações químicas. Então, nós já estávamos vendo transformações químicas, continuaremos, mas agora com foco nas propriedades dessas substâncias, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos relembrar o que a gente viu nas últimas aulas e o que é a parte principal do nosso conteúdo e relembrar o que a gente viu também nas atividades que eu passei para vocês para casa. Então, nós temos ali a reação de formação da ferrugem, a oxidação do ferro. Esses números e essas letras são chamados de equação química. A equação química é a equação de uma reação, então é a forma com que eu simbolizo uma reação que acontece no mundo real. Então, ao invés da gente escrever linhas e linhas para descrever uma reação, eu uso símbolos e números e essa reação fica escrita de uma forma pequena e ela vira uma equação. Igual lá na matemática, que eu uso números e letras, eu vou usar números e letras também na química para escrever as equações químicas. Essa, então, do lado esquerdo, é a equação geral da formação da ferrugem. Então, vamos entender o que nós temos. Vou ler a equação para vocês. Então, nós temos 4 ferros mais 3 oxigênios, gás oxigênio, O2, se transformando, a setinha, em 2 óxidos de ferro, que é o Fe2O3. A gente precisa entender os símbolos que essa equação apresenta. Então, eu coloquei no exercício anterior, mas vou repetir agora. Então, nós temos 2 tipos de número. Um número que fica à direita da letra e um número que fica à esquerda. O número que fica à esquerda, ele é grande, do tamanho da letra. E o número que fica à direita, ele é pequenininho. O número que fica à esquerda, ele vai falar da quantidade de moléculas. Então, vamos pegar o exemplo do gás oxigênio, O2. Quantos gás oxigênios eu tenho? Eu tenho 3. Por quê? Porque à esquerda do O2 tem o número 3. Isso significa que eu vou pegar 3 moléculas de O2. No ferro, eu tenho o número 4 à esquerda. Isso significa que eu vou pegar 4 moléculas de ferro. Quando eu pegar 4 moléculas de ferro e 3 moléculas de gás oxigênio, o que vai me resultar? Qual vai ser o meu produto? Vão ser 2 moléculas de óxido de ferro, que é o Fe2O3. Então, o número à esquerda sempre representa a quantidade de moléculas, tá? O mais separa uma molécula de outra e a seta separa o reagente do produto. A gente vai falar já disso. Agora, o número da direita, que é o número menor, ele vai representar a quantidade de átomos. Ali no nosso O2, eu tenho o 3 à esquerda, que é a quantidade de moléculas, e à direita do O eu tenho 2. Isso significa que cada molécula de gás oxigênio tem 2 oxigênios. Lá no produto, o Fe2O3, o que significa o 2 e o 3? O 2 da direita, não o 2 da esquerda, ele diz que eu tenho 2 átomos de ferro dentro dessa molécula. E o 3 significa que eu tenho 3 átomos de oxigênio dentro dessa molécula. E quantas moléculas dessa eu tenho? 2. Por quê? Porque o número da esquerda, grande, me diz que eu tenho 2 moléculas de Fe2O3. E quando não tem número? Quando não aparece nenhum número, esse número é 1. Então, por exemplo, tenho 4 Fe. Então, tenho 4 moléculas de Fe. Mas quantos Fes tem dentro da molécula? Uma só. Um átomo só de Fe. Por quê? Porque não tem nenhum número na direita. Se esse número não aparece, ele é 1. Tá? Se não aparecer número à esquerda, também significa que eu tenho apenas 1. Esses números são muito importantes de serem entendidos. Então, o número da esquerda é a quantidade de moléculas, o todo da molécula, e o número da direita, que é o pequenininho, é a quantidade de átomos dentro da molécula. Agora vamos entender a parte que está na direita. Quais são os reagentes dessa minha reação? Os reagentes são o Fe e o O2. Os reagentes são sempre aquelas substâncias que ficam à esquerda da minha seta, tá? Os produtos são o Fe2O3. Eu só tenho um produto, o óxido de ferro, que é a nossa ferrugem, tá?
Então, como que acontece a oxidação, a ferrugem? Ela é o ferro em contato com o gás oxigênio, formando o óxido de ferro. E o óxido de ferro tem o nome popular de ferrugem, tá? Os reagentes e os produtos, eles são diferentes, ou seja, é uma reação química que está sendo representada ali, pois houve formação de novas substâncias. Então, os átomos que aparecem nos reagentes também aparecem nos produtos, só que dessa vez aparecem formando outras ligações. Então, vamos entender? Olha lá a nossa reação. No reagente, eu tenho ferro e tenho oxigênio. Esses são os átomos que aparecem. E quem aparece no produto? Também o ferro e o oxigênio. Só que no reagente, o ferro e o oxigênio estão desconectados, eles não estão ligados. Já no produto eu liguei eles. Então eles estão formando novas ligações. Se eles estão formando novas ligações, eu fiz substâncias novas. E isso significa que é uma reação química. Então uma reação química, uma transformação química, ela só acontece quando há formação de novas substâncias. Então eu olho o ferro. O ferro é igual à ferrugem? Não, eles têm características diferentes. Se eles têm características diferentes, eles são substâncias diferentes, logo eu transformei eles. Então eu fiz uma reação química. A gente viu no slide do vídeo anterior sobre a evidência das transformações. Então, a evidência dessa transformação química é a mudança de cor. Então, se eu pegar a cor do ferro e pegar a cor da ferrugem, elas são diferentes. Então, é uma evidência de que aconteceu uma reação química, pois houve mudança de cor. Outra reação que muda de cor muito comum para a gente é a reação de fritar carne. Quando eu frito carne, eu vou fazer uma reação com a proteína e o carboidrato desta carne. E essa reação também vai mudar a carne de cor. Então, ela vai passar de vermelha, rosada, para marrom, por conta de uma reação química. Então, essa é a evidência de uma reação química, tá? Proporção agora. O que é proporção? É sempre a quantidade de moléculas que eu tenho tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, ali no caso, eu tenho 4 moléculas de ferro. Então, eu vou colocar o número 4. Eu tenho depois 3 moléculas de gás oxigênio, o O2. Então, eu coloco o número 3. E por último, que é o meu produto, eu tenho 2 moléculas de óxido de ferro. Então, a proporção é 4 para 3 para 2. Tá? É a quantidade de todas as substâncias, de todas as moléculas dentro da minha reação química, tá? Isso é uma proporção. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer essa reação sem que sobre nada, sem que falte nada, eu olho essa proporção. Então, eu sei que pegando 4 de ferro e 3 de oxigênio, eu formo 2 de óxido de ferro. Então, essa proporção me garante que a quantidade de reagentes e a quantidade de produtos sejam exatas para que eu não precise pegar mais reagente ou para que não sobre produto, para que não falte produto. É um número muito importante para quem vai fazer reações químicas na prática. Essa proporção, ela é a proporção sempre com os números mínimos, tá? A gente não pode colocar esses números da esquerda sendo múltiplos de outros números. Então, por exemplo, se eu dobrar o número de ferro, ele vai para 8. O que vai acontecer com o número de oxigênio? Vai para 6, ele vai ser dobrado. E o que vai acontecer com o produto, que é o Fe2O3? Também vai dobrar, então ele vai para 4. Só que 8, 6 e 4 também está correto. É uma proporção correta, só que não é um número mínimo. Ele pode ser dividido, pode ser diminuído. Se eu posso dividi-lo, então eu vou dividir para chegar no número mínimo. Então a proporção mínima para essa reação é 4 para 3 para 2. Tá? Então a gente precisa entender essa parte, sempre entender que o número que aparece à esquerda é a quantidade mínima de moléculas que eu pego para fazer a reação e para não sobrar nem faltar nada. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente for fazer o balanceamento das equações químicas. Então, no balanceamento, esses números da esquerda não aparecem e eu vou ter que, por dedução, achar esse número e fazendo por tentativa e erro até encontrar o número correto e o número mínimo. Então, é muito importante que a gente entenda o que são os números da direita e o que são os números da esquerda na minha equação química. É muito importante.
Essa reação é uma reação não instantânea. O que isso significa? Que ela demora para acontecer. A ferrugem leva dias para ser formada. Então, ela não é uma reação que acontece instantaneamente, ela é uma reação demorada. Outra coisa é que ela é uma reação não reversível. O que significa isso? Que não tem como a ferrugem voltar a ser ferro naturalmente. Você não vê uma ferrugem voltando ao seu estado normal, ao seu estado anterior. Assim como não tem como eu queimar papel e o papel voltar a ser papel. Então, passar do papel queimado para o papel antes de ser queimado. Isso significa que essas reações são reações que não voltam, ou seja, não reversíveis, tá? E a ferrugem é um exemplo de reação não reversível. Agora vamos voltar para os números, que é a parte mais importante de novo. Eu tenho ali 3 moléculas de gás oxigênio. Cada molécula tem 2 átomos de oxigênio. Então, no total, quantos oxigênios eu tenho ali? Se eu tenho 3 moléculas de gás oxigênio com 2 átomos cada molécula, ao total eu vou ter 6 átomos de oxigênio, certo? Então, 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. Agora, vamos olhar do óxido de ferro. O óxido de ferro tem ferro e oxigênio. E o ferro e o oxigênio juntos eu tenho 2 vezes, então eu tenho 2 dessa molécula. Nessas 2 moléculas juntas, quantos átomos de ferro eu tenho? Se eu tenho 2 moléculas e em cada molécula tem 2 átomos de ferro, então eu tenho 4 átomos de ferro ao total. Agora, olhando o oxigênio, eu tenho em cada molécula 3 oxigênios. Se eu tenho 2 moléculas, 2 vezes 3, 6 oxigênios ao total. Percebam que essa não é uma parte para a gente se preocupar agora, mas é mais fácil a gente já ir entendendo esta parte, tá? Percebam que a quantidade de ferro antes da reação, ou seja, no reagente, e no produto é igual. E a quantidade de oxigênio no reagente e no produto também é igual. Eu tenho 4 átomos de ferro no reagente e eu tenho 6 átomos de oxigênio no reagente. No produto, eu também tenho 4 átomos de ferro e 6 de oxigênio. A única diferença é a ligação que eles estão fazendo. Então, as ligações dos reagentes não são as mesmas dos produtos. Então, nada some, as coisas se transformam, tá? Então, eu transformei os átomos que eu tinha em outras substâncias. Uma forma interessante de a gente pensar isso é que, por exemplo, boa parte dos átomos que constituem nós, seres humanos, vieram de estrelas, foram feitos e criados nos primórdios dos nossos tempos e dentro de estrelas. Eles saíram lá de dentro em reações químicas que acontecem dentro das estrelas. Esses átomos nunca sumiram, eles apenas foram transformados em outras coisas e uma dessas coisas foi o surgimento da vida. Então, nós aparecemos a partir de uma transformação química em que átomos foram se conectando de formas diferentes e virando coisas diferentes. Isso é uma reação química. E essa reação exige quantidades, e essas quantidades são os números que a gente está vendo. Então, mais uma vez e a última vez, o número da esquerda, grande, representa a quantidade de moléculas. O número da direita, pequeno, representa a quantidade de átomos dentro dessa molécula. Depois a gente vai voltar de novo nisso, tá? Na aula da semana que vem. Quando o número da esquerda ou da direita não aparece, significa que ele é 1, tá? Outros termos importantes para a gente lembrar. Primeiro, a parte de cima dessa linha preta são os processos endotérmicos e exotérmicos, que tem a ver com energia. Então, algumas reações químicas envolvem calor, envolvem energia. Processos endotérmicos são sempre aqueles que vão absorver energia, ou seja, processos endotérmicos são aqueles que eu preciso de calor para a reação começar, para o processo ser iniciado. Processos exotérmicos são aqueles em que a reação, que o processo libera calor. Então, ele não precisa para começar ou essa reação essa quantidade de calor é liberada. Exemplos de processos exotérmicos: combustões, então qualquer combustão, e condensação, por exemplo, da água. Então, o que é exemplo de combustão?
queimar uma vela, queimar o papel, queimar combustível, toda queima é uma combustão. E esses processos de combustão são processos exotérmicos, então as combustões liberam energia. O que significa isso mais aprofundadamente? Significa que a energia que estava no reagente é menor do que a energia que aparece no produto. Então, a energia do produto é superior à energia do reagente. Então, esse processo é exotérmico porque o que está no produto está ganhando. Todas as combustões são reações químicas. Por que elas são reações químicas? Porque eu transformo o meu reagente em produto. Eu transformo, então eu faço uma nova substância aparecer. Reações de combustão não são reversíveis. Eu não tenho como pegar uma coisa que queimou e fazer ela voltar ao que era antes. E existem reações, e as reações de combustão são reações instantâneas, elas acontecem de forma rápida, tá? Outro exemplo de processo exotérmico, então, é a condensação da água. O que é condensar? É a água passar. Opa, eu errei ali. Depois eu vou corrigir esse slide. A água passar de vapor para líquido, de gás para líquido. Isso é a condensação. Então, por exemplo, eu estou tomando banho, a minha água está quente, então ela vai evaporar. Aí esse vapor vai indo pelo ar e gruda na parede. O que acontece? A parede está mais fria, então essa água volta a virar líquido. Isso é condensar, tá? O vapor virar líquido. Isso é um processo exotérmico, porque há liberação de calor. Por que há liberação de calor? Porque o gás é mais quente que o líquido. Se eu passei de gás para líquido, eu liberei esse calor extra. Eu diminuí a temperatura, tá? Então, o calor foi liberado. Só que condensação é uma mudança de estado. Então, eu passei do vapor para o líquido, do gás para o líquido. E mudanças de estado não são transformações químicas. A minha água continua sendo água. Não houve aparição de uma nova substância. A única coisa que eu fiz foi mudar o seu estado físico. Processos endotérmicos agora. Exemplo, fotossíntese. A fotossíntese é uma reação química e ela é uma reação química não instantânea porque ela demora um tempo para acontecer. E ela é uma reação que precisa de calor para ser iniciada. Por quê? Porque ela precisa do calor do sol para começar essa reação. Tá? Então, a fotossíntese é a reação que as plantas fazem. Outro exemplo de processo endotérmico é a ebulição da água. Aí é o processo contrário. Eu estou com a água líquida e essa água líquida vai virar vapor. Isso também é uma mudança de estado. Se é uma mudança de estado, não é transformação química. E essa mudança de estado, ela é um processo endotérmico, pois ela está precisando de calor para acontecer. Então, para eu passar do líquido para o gasoso, eu vou ter que esquentar. Se eu preciso esquentar, ela é um processo que precisa de calor. Se ela absorve esse calor, ela é endotérmica, certo? Então, exotérmicos, processos que liberam calor, o calor aparece no produto. Processos endotérmicos é os que absorvem calor, o calor aparece no reagente. Ou, em outras palavras, se a energia do reagente é maior que a energia do produto, é endotérmico. Se a energia do produto é maior que a energia do reagente, esse processo é exotérmico, tá? Reagente exotérmico, endotérmico, produto exotérmico. Não precisa decorar por enquanto, é apenas conseguir compreender e aplicar isso depois, tá? Agora lá embaixo, para a gente entender mais algumas coisas de símbolos. Eu escrevi uma reação com números, com símbolos aleatórios, que é uma reação fictícia, igual eu colocar x, y e z numa equação química, uma equação matemática. Aqui eu fiz isso com a equação química. Então, eu tenho ali dois reagentes, o XY e o reagente A. E esse XY mais A está se transformando em dois produtos, o XA mais Y. E aparece também no meu produto a energia. Então, vamos entender tudo que está falando aí. O XY, ele tem o símbolozinho de G. O que significa esse G entre parênteses? Significa que esse reagente é gasoso. O A tem o símbolo AQ em parênteses, significa que ele é aquoso, ou seja, está misturado com água. O XA, ele está com o L no meio, esse L é minúsculo, tá? Não é um I, é um L.
Esse L significa que o meu XA é líquido. Então, sempre que aparecer L, entre parênteses, é líquido. E o Y está com o S. O S significa que é sólido. Então, as letras que aparecem entre parênteses à direita, elas são letras que indicam o estado físico das minhas substâncias. Então, XY gasoso, A aquoso, L líquido e S sólido. O que significa a energia estar no produto? Lembra que eu falei? Se a energia aparece no produto, a maior energia está no produto, significa que esse processo é um processo exotérmico, pois a reação está liberando energia. Tá? Então, para a gente lembrar também, antes da seta reagente, depois da seta produto. Agora a nossa revisão acabou. Parte nova, propriedades das substâncias. Nós vimos que eu posso saber se é uma reação química ou não, olhando, por exemplo, as evidências dela. Então, se mudou de cor, se mudou textura, se mudou cheiro, se apareceu energia no meio, então se mudou a temperatura, se houve liberação de gás, formação de sólido, então tinha líquido, de repente ficou sólido depois que eu misturei. Isso são evidências de que houve uma reação química acontecendo. Além dessas evidências que a gente consegue perceber pelo olho, pelo tato, pelo olfato, a gente também pode perceber se uma reação química aconteceu olhando as propriedades das substâncias. Se o meu reagente é diferente do produto, então as propriedades dos reagentes também são diferentes dos produtos. Então, se eu misturo, por exemplo, duas substâncias e essas substâncias têm propriedades diferentes do produto, significa que eu fiz uma reação química, porque o que eu tinha antes é diferente do que eu tenho depois. Quais propriedades a gente pode analisar? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade e solubilidade. A temperatura de fusão é a temperatura na qual a substância passa do sólido para o líquido. Então, ela vai fundir. Ebulir, que é a temperatura de ebulição, é a temperatura na qual a substância passa do líquido para o gasoso. Então, ela vai evaporar, vai ebulir. O que é densidade? A densidade é a relação entre a massa e o volume de alguma substância, de algum material. Então, quanto mais massa em menor volume, mais denso o meu objeto é. Quanto menos massa num volume maior, menos denso o meu material é. Por exemplo, aquela brincadeira do vou pegar 1 quilo de algodão e vou pegar 1 quilo de chumbo. Qual é mais pesado? Os dois pesam a mesma coisa. A diferença entre o chumbo e o algodão vai ser a densidade. Por quê? A massa é igual de chumbo e de algodão. É 1 quilo, essa é a massa. Agora, o volume é diferente. O espaço que 1 quilo de algodão ocupa é muito maior do que o espaço que 1 quilo de chumbo vai ocupar. Se o volume está diferente, a densidade é diferente. Quem é mais denso? Quem ocupa menos espaço. No caso, o chumbo. Já o algodão é menos denso porque ele ocupa mais espaço. Isso é densidade. Solubilidade. A solubilidade é uma propriedade física em que as substâncias se dissolvem ou não num determinado líquido. Então, esses líquidos, essas substâncias são divididas em duas, os solutos e os solventes. O solvente é aquela substância que irá dissolver o soluto, e o soluto é a substância que vai ser dissolvida pelo solvente. Eu vou passar para o próximo slide, que ela tem um exemplo. Opa, eu tirei o exemplo, gente, perdão. Eu tirei a imagem, mas eu vou dar o exemplo mesmo assim. O exemplo é, por exemplo, a água mais sal. Se eu colocar água e sal e misturar, isso é uma solução. Quem é soluto e quem é solvente dessa solução? A água é quem vai dissolver o sal, ou seja, a água é solvente e o sal é o nosso soluto, porque o sal é quem é dissolvido. A água, o sal é dissolvível em água? Ele consegue se misturar com a água? Sim, a água consegue dissolver o sal. Se eles conseguem, então a gente consegue medir qual é a solubilidade do sal na água. Quanto de água e quanto de sal conseguem se misturar, tá? Agora eu vou passar para o próximo. A gente vai analisar essa tabela rapidamente. Então, nós temos 5 substâncias. A temperatura de fusão, de ebulição e a solubilidade em água.
Ali na solubilidade aparece que a solubilidade é 25 graus. Por quê? Vamos pensar. O café é possível de misturar ele com água? Sim. Só que se eu misturar café com água gelada, o café vai se misturar? Vai virar o café que a gente bebe? Não, eu tenho que usar água quente. Por quê? Porque a solubilidade ela é alterada com a temperatura. Então, você vai fazer leite com achocolatado. Se você fizer a mistura do leite com achocolatado no leite gelado, vai misturar um tanto. Se você esquentar esse leite, a solubilidade aumenta, então eu consigo misturar mais achocolatado no leite. Por isso, quando eu vou falar da solubilidade, eu tenho que especificar a temperatura, porque dependendo da temperatura, a solubilidade é diferente, tá? Temperatura de fusão, então, ela é dada em graus Celsius porque é uma temperatura. Então, é a temperatura em que um sólido derrete, vira líquido, tá? Então, qual é a maior temperatura de fusão ali? A maior temperatura da substância 1, 3.550 graus Celsius. E qual é a menor temperatura de fusão? A substância 5, que é menos 81 graus Celsius. Então, a substância 5 vai passar de sólido para líquido a menos 81 graus, uma temperatura bem fria. Temperatura de ebulição é quando o líquido vira gás. Então, eu estou aumentando a temperatura, tá? Qual é a maior temperatura de ebulição dessa tabela? É o 4.287, também da substância 1. E qual é a menor? Também a substância 5, com 49 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição é a temperatura em que um líquido vai virar gás. Vamos pegar o exemplo da água, que é o mais conhecido? Qual é a temperatura de fusão da água? Ou seja, em que temperatura o gelo vira água líquida? Isso acontece a 0 graus. Então, de 0 graus para frente, a água é líquida. E quando a água vai virar gasosa, vai passar de líquida para gasosa? A 100 graus Celsius aproximadamente. Então, de 0 graus para baixo, a água é sólida. De 0 graus até 100 graus Celsius, a água é líquida. De 100 graus Celsius para cima, a água é vapor, é gasosa, tá? O líquido 1 não é solúvel em água, o líquido 2 é, o 3 e o 4 não é e o 5 é solúvel em água. Vocês vão perceber que sempre que a gente falar de solubilidade, normalmente a gente vai falar sobre água. Por quê? Porque a água é um solvente universal, ele dissolve muitas coisas. A água é um solvente para muitas substâncias. Então, a gente vai comparar normalmente a solubilidade com a água. Então, se o sal é solúvel em água, se o açúcar é solúvel em água, qualquer sólido a gente acaba comparando a sua solubilidade com a água. Mas é só sólidos? Não. Por exemplo, o álcool é solúvel em água? Se eu misturar água e álcool, eles vão se misturar? Um vai dissolver o outro? Sim, e eles são infinitamente solúveis. O que significa isso? Que eu posso misturar o quanto eu quiser de água e álcool e eles vão continuar se misturando, vão continuar se dissolvendo, tá? Já o açúcar é infinitamente solúvel? Não, vai chegar uma hora que eu vou colocar açúcar na água e o açúcar não vai dissolver, ele vai continuar ali. Sabe quando você vai beber leite e você coloca muito achocolatado e fica aquele fundinho? Significa que eu alcancei a quantidade máxima que o meu achocolatado é dissolvido no leite. Então, eu alcancei a solubilidade máxima e ultrapassei ela, porque está sobrando, tá? Aqui tem um pouquinho sobre densidade. Então, a gente viu temperatura de fusão, ebulição e densidade. Essa densidade aqui é a densidade da água. Então, nós temos a temperatura em graus Celsius e a densidade da água em gramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é uma unidade de volume, assim como o litro, como o mililitro, ela também é. Nós temos o metro cúbico, o centímetro cúbico. Essa unidade de medida de metro cúbico, centímetro cúbico, elas são comuns na televisão quando vai se falar de rios, de cachoeiras. Aparece o volume da água desse rio, dessa cachoeira, em metros cúbicos, em centímetros cúbicos. Então, usa o cúbico como unidade de medida e não o litro, o mililitro, tá? Então, nós temos a densidade da água. Então, ela começa lá com a temperatura baixa, essa temperatura vai aumentando e a densidade começa em 1
e essa a densidade vai variando. Eu não vou falar muito sobre a tabelinha, a gente vai fazer a interpretação de tabela nos exercícios, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Vocês vão responder as atividades referente a essa tabelinha, as tabelinhas que eu vou postar, e essas atividades vão falar sobre as propriedades das substâncias, temperatura de fusão, de ebulição, densidade e solubilidade. Além disso, deixa eu voltar, ela vai relembrar esse processo que a gente viu na outra aula, porque ele também é muito importante. Belezinha? Acabou, é isso.